He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. The character where God's grace was extended. Many of them. We'll just speak of a few. Citaremos outro personagem a quem a graça de Deus se estendeu. A muitos deles falaremos só de alguns. Abraham. Abraham, no special man. Come down from the Tower of Babel, perhaps come out of an idolater bunch. His father. Come down in the land of Shinar, down there to dwell in the city of Ur. Abraão. Abraão, não um homem especial, veio da Torre de Babel, talvez proveniente de um grupo idólatra. Seu pai foi lá para a terra de Sinar, morar na cidade de Ur. And while he was there, God spoke to him. By grace! Not because he's different, not because he's a better man, but by grace God called him. The Bible clearly makes that known. E enquanto estava lá, Deus falou com ele pela graça. Não porque fosse diferente, não porque fosse um homem melhor, mas pela graça Deus o chamou. A Bíblia claramente mostra isso. Oh, Abraham! How Abraham tested God's patience. Told him, said, Abraham, stay in this land. Don't you go out of it. But as soon as the famine come, Abraham run. Oh, Abraão, como Abraão testou a paciência de Deus. Contou-lhe, disse, Abraão, fica nesta terra, não saias dela. Mas assim que veio uma fome, Abraão fugiu. Abraham spoke of us. God took Abraham by grace and saved him, and that's how He takes you, by grace. And how do we test His patience? Abraão falou de nós. Deus tomou Abraão pela graça e o salvou. E é assim que Ele o toma, pela graça. E como testamos sua paciência? Today we're up, tomorrow we're down. One day we believe, the next day we're wandering. Today we're Methodist, tomorrow we're Baptist. Today we believe in divine healing, tomorrow the tummy ache comes and we don't know whether we believe it or not. Hoje estamos de pé, amanhã estamos caídos. Um dia cremos, no dia seguinte questionamos. Hoje somos metodistas, amanhã somos batistas. Hoje cremos em cura divina, amanhã vem a dor de barriga e não sabemos se cremos ou não. But yet in the midst of all that, God wants us to stay put. But He saves us anyhow. If it wasn't the grace of God, we'd all be gone. Yeah, but sure, God saves us by His grace. Mas em meio a tudo isso, Deus quer que fiquemos firmes. Mas Ele nos salva mesmo assim. Se não fosse a graça de Deus, todos estaríamos perdidos, com certeza. Deus nos salva pela sua graça. Abraham was supposed to stay in that land, but he went down into the Chaldeans, or not Chaldeans, but the Philistines. Went down there to sojourn, to get out of the famine. Things was a little hard up in his country. So he went down there to journey down there with them.
Abraão devia ficar naquela terra, mas foi aos caldeus, ou não aos caldeus, mas aos filisteus, foi peregrinar lá para escapar da fome. As coisas estavam um pouco difíceis em seu país, assim foi peregrinar lá com eles. Done exactly what God told him not to do. But yet, the grace of God appeared to him. It kept Pharaoh from the king from taking his wife. Grace of God. Fez exatamente o que Deus lhe disse para não fazer. Mesmo assim, a graça de Deus lhe apareceu. Impediu o faraó ou o rei de tomar sua esposa. A graça de Deus. When Abraham said, it's my sister, lied about it. But yet the grace of God held him. Because he repented. He was willing to repent. Quando Abraão disse, é minha irmã, mentiu. Ainda assim, a graça de Deus o susteve, porque ele se arrependeu. Ele estava disposto a se arrepender. And anybody's willing to repent, the grace of God still goes for you. The grace of God is searching for you. So that goes for you backsliders this morning. Hallelujah. The grace of God is still looking for you if you'll just repent. God's grace is sufficient. E qualquer um que esteja disposto a se arrepender, a graça de Deus ainda vale para você. A graça de Deus o está procurando. Então, isso vale para vocês desviados esta manhã. A graça de Deus ainda o está procurando. Se você tão só se arrepender, a graça de Deus basta. I took good old Abraham, brought him back. And remember, Abraham was not saved by his works. He was saved by grace. Abraham was saved by faith, which is grace. Como ele tomou o bom Abraão, trouxe-o de volta. E lembre-se, Abraão não foi salvo pelas suas obras, foi salvo pela graça. Abraão foi salvo pela fé, que é a graça. And God saved Abraham because of his grace, not because of his behavior. He saved him because of his grace. Amen. Oh, how good. He was saved by grace. E Deus salvou Abraão por causa da sua graça, não por causa do comportamento dele. Salvou-o por causa da sua graça. Oh, quão bom! Ele foi salvo pela graça. Let's take Israel. I've got a scripture written down here. I write it down and I can just refer to it in my mind. If you want to put it down, this would be a good one to remember if you want to. Deuteronomy 7:7. Vejamos Israel. Tenho uma escritura anotada aqui. Anoto e posso me referir a ela em minha mente. Se quiserem anotá-la, esta será uma boa para memorizar, se quiserem. Deuteronômio 7:7. God gave Abraham his promise, or gave, not Abraham, pardon me, gave Israel, and told him, if you will not associate with idolatry, if you will not do these things. Deus deu sua promessa a Abraão, ou não a Abraão, desculpem-me, a Israel, e lhes disse, se não tiverem parte com a idolatria, se não fizerem isso. If you'll stay away from all these pagan ceremonies, if you'll do all these things, then I'll bring you to a good land. I'll take care of you. Se ficarem longe de todas essas cerimônias pagãs, se fizerem tudo isso, então os levarei para uma boa terra. Cuidarei de vocês. I'll feed you, I'll lead you. I'll do these things if you'll do such and such. If you'll love me, if you'll keep my commandments, my statutes, my ordinances. I'll do all these things if you'll just do something and keep my commandments and love me. Eu os alimentarei, os guiarei, farei estas coisas, se vocês fizerem tal e tal, se me amarem, se guardarem os meus mandamentos, meus estatutos, minhas ordenanças. Farei tudo isso, se tão só fizerem algo e guardarem os meus mandamentos e me amarem. Just like a husband taking a wife and saying, if you'll be a good woman, if you'll take care of the house, if you'll be true to me, if you'll keep my clothes clean, if we have children, if you'll be a mother to them. Como um marido tomando uma esposa e dizendo, se você for uma boa mulher, se cuidar da casa, se for fiel a mim, se mantiver minhas roupas limpas, se tivermos filhos, se você for mãe para eles. If you do things, I'll work till my hands bleed to make you a living. If you'll do it. But then think, what if that woman turns wrong? She's lazy, won't work, won't do nothing.
Then it takes grace to keep that family together. Se fizer as coisas, trabalharei até minhas mãos sangrarem para sustentá-la, se você fizer assim. Mas então pensem, e se aquela mulher se desviar, viver ociosa, não trabalhar, não fizer nada? Então é preciso graça para manter essa família unida. Oh, God! It's taken the grace of Jehovah to keep his family together. And that's the only way we're Jehovah's family today is because of the grace of Jesus Christ. We'd all be gone. But it's grace. Oh, grace. Oh, Deus! Foi preciso a graça de Jeová para manter sua família unida. E só assim somos a família de Jeová hoje, por causa da graça de Jesus Cristo. Todos teríamos perecido. Mas é a graça. Oh, graça! Now, but they didn't keep it. But they never did come to the full promise. Not that generation. No, the one that promise was made to perished in the wilderness. But God fed them. God took care of them. God loved them. He moved around. Agora, mas eles não guardaram isso, mas nunca chegaram à promessa completa, não aquela geração. Não, aquela a quem a promessa foi feita pereceu no deserto, mas Deus os alimentou, Deus cuidou deles, Deus os amou, Ele se moveu. Why? His grace did it. His grace because of His promise. His promise and then the grace that went with His promise. But they never did come to the full value of the promised land. Por quê? Sua graça fez isso. Sua graça por causa da sua promessa, então, a graça que acompanhava a sua promessa. Mas nunca alcançaram o pleno valor da terra prometida. And neither does this church come to its full value. The grace of God holds us, but He wants to get a church that'll obey Him. A people that'll take His word and say it's a truth, regardless of your organization. E esta igreja também não alcança seu pleno valor. A graça de Deus nos mantém, mas Ele quer levar uma igreja que o obedeça. Um povo que tome a sua palavra e diga, é a verdade, independente da sua organização. He wants a people that'll not say, well, I'm just as good as you are. I'm Presbyterian, I'm Methodist, I'm Catholic, I'm as good as you are. That's not grace. That shows there's something wrong. Ele quer um povo que não diga, bem, sou tão bom quanto você, sou presbiteriano, sou metodista, sou católico, sou tão bom quanto você. Isso não é graça. Mostra que há algo errado. But a person, regardless, that'll read God's Word and see that you've got to be born again and filled with the Holy Ghost, they'll believe that. They'll take it by the Word. They'll take the Word exactly what it says. Mas uma pessoa, de qualquer forma, que leia a palavra de Deus e veja que precisa nascer de novo e ser cheia do Espírito Santo, crerá nisso, aceitará pela palavra, aceitará a palavra exatamente o que ela diz. Like in baptisms, with sprinkling. Baptism is right. There's nobody in the Bible ever sprinkled. No such a thing in the Scripture. Neither was there ever anybody baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost in the Bible. Is everyone baptized in the name of Jesus Christ? Como em batismos e aspersão. O batismo é certo. Nunca houve ninguém aspergido na Bíblia. Não há isso na Escritura. Também nunca houve ninguém na Bíblia batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Todos foram batizados em nome de Jesus Cristo. So there's not even one speck of history. For if anybody can show anywhere in the history where any person was ever baptized in the Bible or 300 years after the death of the last disciple until the Catholic Church. Assim, não há nenhum indício de história para, se alguém puder mostrar em qualquer lugar da história, quando alguém foi batizado na Bíblia, ou 300 anos após a morte do último discípulo até a Igreja Católica. If anybody can show anywhere that anybody was ever sprinkled or baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost until the Catholic Church, you're sole duty bound to come tell me. It's not there. Well, what do we do?
Se alguém puder mostrar qualquer lugar em que alguém foi aspergido ou batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, até a Igreja Católica, você tem o dever para com sua alma de vir me contar. Não está lá, mas o que fazemos? We've been through the church ages to see where they had to do that. So you see, God wants somebody that'll obey Him. If it's not in the Scriptures, then it's not it's a man-made doctrine and not a Bible doctrine. Estudamos as eras da igreja e vimos onde tiveram de fazer isso. Assim, veja, Deus quer alguém que o obedeça. Se não está nas Escrituras, então não é um homem, é uma doutrina feita pelo homem e não uma doutrina bíblica. Está vendo? So regardless of what the church is, how wrong you've been, what difference does that make? It's how right you can be now. Amen. God's grace has showed it to you. Then walk in it. God's grace. Assim, independente do que a igreja seja, de quão errado você esteve, que diferença faz? É quão certo você pode estar agora. A graça de Deus lhe mostrou isso, então ande nisso. A graça de Deus. Remember Moses also. That great leader. God should have killed him when he went down there to glorify himself by smiting that rock and said, you see what I can do? In other words, you rebels, must we fetch you water from this rock? Lembre-se também de Moisés, aquele grande líder. Deus devia tê-lo matado quando ele foi lá se glorificar, ferindo aquela rocha, e disse, vedes o que posso fazer? Em outras palavras. Rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? And he smote it and the waters didn't come. He smote it again. What did he do? He testified to the weakness of Christ. Because Christ was that rock. That's the headstone. Instead of smiting it or speaking to it, it was smitten once. E ele a feriu, e as águas não vieram. Ele a feriu de novo. O que ele fez? Testificou da fraqueza de Cristo, porque Cristo era aquela rocha. Essa é a pedra angular. Em vez de feri-la ou de falar com ela, ela foi ferida uma vez. Remember, God told Moses over in Exodus, go out and I'll stand before you up on the rock and smite the rock. And he smote the rock and it brought forth waters. God said the next time, go speak to the rock and it'll bring forth his waters. Lembre-se, Deus disse a Moisés em Êxodo, sai, e eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, e fere a rocha. E ele feriu a rocha, e ela produziu águas. Deus disse, da próxima vez, fala a rocha, e dará a sua água. But Moses wanted to show he had a little authority, a little power. So he said, I'll bring you water out of this rock. God should have killed him for it. Mas Moisés queria mostrar que tinha um pouco de autoridade, um pouco de poder, então disse, trarei água desta rocha para vós. Deus deveria tê-lo matado por isso. God should have separated him. Now he broke God's law. Right there. Because he spoke of the weakness of Christ, he has to be smitten the second time. Christ was only smitten once. Now we speak to the rock, and it brings forth its water. Deus deveria tê-lo separado, pois ele transgrediu a lei de Deus ali, porque falou da fraqueza de Cristo, que ele tem de ser ferido pela segunda vez. Cristo só foi ferido uma vez. Agora nós falamos a rocha e ela dá suas águas. Well, what was it? Let's look at the old man. He's 120. Someone said to me not long ago, said, God is an unjust God. Said because he let Moses down after he told them in Hebrews for 40 years, in that wilderness out there, he let him down, and then when he let him go to the promised land, I said, oh, nothing. Mas que foi isso? Vejamos o velho, ele está com 120 anos. Alguém me disse, não faz muito, disse, Deus é um Deus injusto, disse, porque ele desapontou Moisés, depois que ele labutou com aqueles hebreus por 40 anos lá naquele deserto, ele o desapontou e nem o deixou entrar na terra prometida. Eu disse, oh, bobagem. No! He didn't let Moses down. He went to the promised land. About 700 years later, he was saw up on top of Mount Transfiguration, as live as he ever was, standing talking to Jesus before he went to Calvary. Him and Elijah, standing together, talking to... Não, ele não desapontou Moisés. Ele foi para a terra prometida.
Uns 700 anos depois, ele foi visto no topo do Monte da Transfiguração, tão vivo quanto sempre, de pé, conversando com Jesus antes de ele ir ao Calvário, ele e Elias juntos, conversando também. Moses and Elijah appeared to Jesus, Peter, James, and John on Mount Transfiguration. He was not dead. He was alive. God didn't let him down. He was in Palestine. Moisés e Elias apareceram a Jesus, Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Ele não estava morto, estava vivo. Deus não o desapontou. Ele estava na Palestina. Now, look before he died. He climbed up Mount Nebo. That morning, when he knew he was going, he done stripped Aaron, put his clothes upon another, took his own robe and put it upon Joshua, commanded him to stay with them precepts. Agora, vejam, antes de morrer, ele subiu ao Monte Nebo aquela manhã, quando soube que ia partir. Ele despiu a Arão, vestiu suas roupas em outro, tomou seu próprio manto, colocou-o sobre Josué, ordenou-lhe que ficasse com aqueles preceitos. And when he climbed up to the top of Mount Nebo, went through the valley of the plains, knowing he was going up there to die, climbed up on Mount Nebo and up to Pisgah. E quando subiu ao cume do Monte Nebo, atravessou o vale das planícies, sabendo que estava subindo lá para morrer, e subiu ao Monte Nebo e até Pisga. While he was standing up there, God said, look over in the land. I want you to see it. Moses, you could have went over there. But you know what you did down there at the rock that day? You glorified yourself. E enquanto estava lá de pé, Deus disse, olha lá para a terra, quero que a vejas. Moisés, tu poderias ter ido até lá, mas sabe o que fizeste lá na rocha aquele dia? Tu te glorificaste. I think that's what's going to be a great trouble with a lot of us people today. Go down there at the rock and you glorified yourself. Acho que esse será o grande problema de muitos de nós hoje. Foste à rocha lá e te glorificaste. But notice, when he got ready to die, there stood the rock. Amen. He must have stepped over on the rock there at Pisgah. And God buried him. Mas notem que quando ele se aprontou para morrer, lá estava a rocha. Ele deve ter apenas subido na rocha lá em Pisga, e Deus o sepultou. But he must have rose again somewhere because he was alive. He's a type of Christ. There he was standing on Mount Transfiguration hundreds of years later over in Palestine. See, the grace of God provided the rock. Amen. Oh, my. Mas deve ter ressuscitado em algum lugar, pois estava vivo. Ele foi um tipo de Cristo. Lá estava ele de pé no Monte da Transfiguração, centenas de anos depois, na Palestina. Vejam, a graça de Deus proveu a rocha. Oh, que coisa! When I think of Abraham, of all the mistakes that he made, and Moses and his mistakes, but when Abraham's commentary was written, when the divine commentary was written, when Paul wrote Abraham's commentary, he never mentioned one thing about Abraham's unbelief. Quando penso em Abraão, em todos os erros que cometeu, e em Moisés e seu erro, mas quando o comentário de Abraão foi escrito, quando o comentário divino foi escrito, quando Paulo escreveu o comentário de Abraão, ele não mencionou nada sobre a incredulidade de Abraão. No. Never wasn't even accounted to him. He said, Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. Amen. Não, nem lhe foi imputado. Disse, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor a Deus. My humble prayer is before the grace of God that's here this morning. I hope mine's wrote like that. That he won't see my mistakes. Minha humilde oração é diante da graça de Deus que está aqui esta manhã. Espero que o meu seja escrito assim, que ele não veja meus erros. Now, when my commentary is written in my obituary, now it won't be read out. I made mistakes and done wrong. But it'll only see the things that I tried to do for him. Que quando meu comentário for escrito, meu obituário, que não se leia que cometi enganos e errei, mas que ele só veja o que tentei fazer por ele.
May they just become. What does that? He'll take the grace of God that I believe in, and that's where I'm solely trusting. Que se tornem. O que faz isso? Ele usará a graça de Deus em que eu creio. E é só nisso que estou confiando. For upon my own merits I can no more go in than the rest. But upon the grace of God, I'm depending. Yes, it's grace that I'm depending on. Pois pelos meus próprios méritos eu não poderia entrar, nem os demais. Mas é da graça de Deus que estou dependendo. Sim, é da graça que estou dependendo. There was a rock there when Moses got ready to die. Havia uma rocha lá quando Moisés se aprontou para morrer. What could we say of David, the grace of God? That great warrior to whom God himself he said he's a man after my own heart. Que poderíamos dizer de Davi? A graça de Deus, aquele grande guerreiro a quem o próprio Deus, ele disse, ele é um homem que me agrada. That great warrior David, how could he do such a thing as he done? To take Uriah, his soldier, when he had a handful of Gentiles out there as soldiers. Aquele grande guerreiro, Davi, como pôde fazer o que fez, escolher Urias, seu soldado, quando tinha um punhado de gentios lá como soldados? Listen close to this little story just for a moment. When they had the soldiers out there, and Uriah was one who stood by David. Uriah was a proselyte. He was a Hittite, a proselyte to the Jewish religion. Ouçam bem esta pequena história só por um pouco. Quando tinham seus soldados lá, Urias era o que ficava ao lado de Davi. Urias era prosélito, era heteu, prosélito da religião judaica. And that man loved David so much they seen the anointing was upon him, although he was a fugitive. He was ousted out from his own country, had to live with the Philistines. Saul was hunting him. E aqueles homens amavam tanto Davi. Eles viam que a unção estava sobre ele, embora fosse um fugitivo. Ele foi expulso do seu próprio país. Teve de viver com os filisteus. Saul estava atrás dele. But yet those men, they saw the anointing upon him. They know he is coming into power. Amen. Glory to God. I'm so glad to be a fugitive today. Because I see that Christ is coming in to be king. Todavia, aqueles homens viam uma unção sobre ele, sabiam que ele chegaria ao poder. Glória a Deus! Estou tão feliz de ser um fugitivo hoje, pois vejo que Cristo vem para ser rei. You can elect all the Kennedys and whatever more you want to, but Christ will be king. The anointing is upon his message of his coming. Amen. And he'll be king. Podem eleger todos os Kennedys e o que mais queiram, mas Cristo será rei. A unção está sobre ele, sobre sua mensagem da sua vinda, e ele será rei. Real, real, he's so real to me. Oh, real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Hallelujah. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.